Kuchiki Byakuya é muito subestimado. O capitão da 6ª divisão de Bleach foi o antagonista principal do arco da Soul Society, onde alguns até mesmo comparavam seu nível de poder com o de Zaraki Kenpachi, e com o passar do tempo, alguns dizem que ele ficou para trás e virou desperdício de poder. Mas será verdade? Ou é exagero de uma parte do fandom de Bleach? Quer saber tudo sobre o verdadeiro poder de Kuchiki Byakuya? Assista esse vídeo até o final, que ao longo dele vamos chegar na resposta juntos. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, e Bleach quase todos os dias, e semanalmente eu também tô trazendo agora vídeos sobre Jujutsu Kaisen. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo como esse, beleza? E já senta o dedo no like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? Bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o Kuchiki Byakuya é o 28º chefe do clã Kuchiki, uma das 4 grandes famílias nobres da Soul Society, e também é o capitão da 6ª divisão do Gotei 13. Ele sempre parece sereno, frio e calculista, ao ponto de que se mantém calmo até mesmo nas situações mais complicadas, a não ser que mexam com o seu orgulho, que são as pessoas queridas para ele, como por exemplo a Rukia e o Renji. Mas isso é apenas uma introdução a um dos personagens mais subestimados de Bleach atualmente, e nesse vídeo vamos fundo na sua história e poderes, analisando ponto a ponto para te mostrar que você, sim, você mesmo está subestimando o Thomas Shelby de Bleach, quer dizer, o Kuchiki Byakuya de Bleach. E dito isso, vem comigo conferir o verdadeiro poder de Kuchiki Byakuya. Capítulo 1, o primeiro capitão. Byakuya é o primeiro capitão que conhecemos em Bleach, e ele é apresentado para nós ainda no primeiro arco da obra, quando o Ichigo ainda nem sabia o nome da sua Zanpakuto. E isso acontece durante a missão com o seu tenente, o Abarai Renji, para capturar e levar a Rukia de volta para a Sociedade das Almas. E aqui, nessa curta aparição, já podemos analisar 3 coisas. A primeira é que ele foi usado pelo Cubo para mostrar o caminho que o Ichigo ainda iria precisar trilhar para realmente ficar forte, e também para estabelecer a rivalidade entre os dois por causa da Rukia e a sentença dela, e assim construir a batalha entre eles, que viria a ser a batalha final do arco, ou quase final, né, se a gente considerar o massacre que o Aizen fez no final do segundo arco de Bleach. 2. Como um capitão, ele não faz movimentos desnecessários e ataca sabendo exatamente o que precisa para tirar o inimigo de batalha o mais rápido que puder. E ele faz isso contra o Ichigo usando uma técnica de Hoho que ele gosta muito de usar, que é a Senka, para atingir o Saketsu e o Hakusui do Ichigo, para assim fazer com que ele perca os poderes de Shinigami, algo que seria permanente se os poderes que ele tivesse na época não fossem os poderes emprestados da Rukia. E 3. Nessa época, nem o Ichigo e nem o Renji puderam ver os movimentos dele de tão rápido que era, embora os dois fossem os famosos buchas nessa época. Capítulo 2, Arco Soul Society. Capítulo 2.1, Byakuya nível Zaraki. Em um ponto no segundo arco de Bleach, o Byakuya vai até onde a Rukia está presa e interrompe a tentativa do Ganjo e do Hanataro de resgatá-la. E quando chega lá, exercendo a sua Reiatsu, o Ganjo diz as seguintes palavras enquanto está discutindo com o Hanataro, que pensava em enfrentar o capitão para distraí-lo enquanto o Ganjo fugia com a Rukia. A Reiatsu desse cara é tão forte quanto a do Zaraki. E é em toda essa situação onde vimos também pela primeira vez a Senbosakura do capitão da 6ª divisão ser liberada e rasgar completamente o Ganjo. Enquanto o Byakuya se prepara para acabar de vez com um membro da família Shiba, ele é parado pelo Kitaki, e em seguida os dois sentem a chegada de uma forte pressão espiritual ao nível de um capitão, que é o Ichigo, e os dois iniciam o segundo round, se é que é possível chamar a primeira luta entre o Ichigo versus Byakuya de luta, né? Mas nesse momento o Kuchiki era mais forte claramente, apesar do Ichigo estar acompanhando ele em velocidade. E aí, quando o Byakuya vai liberar sua Zanpakuto, é impedido pela Yoruichi, que dá uma anestesia no Ichigo, e os dois têm uma luta que parecia bastante uma disputa de chumbo. E bom, finalizando essa primeira parte, o que podemos analisar? O Cubo deixa claramente dito que nessa época, no arco da Soul Society, o Byakuya e o Zaraki estão em pé de igualdade. 2.
é na cena entre Byakuya e Yoruichi onde o Kubo começa a trabalhar melhor os estilos de lutas dos Shinigamis, e aqui ele mostra que o Kuchiki não é apenas poderoso e possui uma Zanpakuto muito forte, mas também é um dos melhores usuários de Shunpo do Gotei 13, e vemos que o motivo disso futuramente é porque ele treinava com a Yoruichi, por mais que fosse em formato de brincadeira, enquanto ela provocava ele, o chamando de Byakuyabou para ele correr atrás dela. Embora, claro, a gente sabe que ela ensinou várias coisas para ele. 3. Ele é realmente muito rápido e um dos melhores usuários de Shunpo, mas claro que tá atrás da Yoruichi, porque afinal ela é a melhor usuária de Shunpo de todos os tempos, e chegou até mesmo a criar várias técnicas, inclusive uma ela ensinou ao Byakuya, mas eu tô me adiantando e vocês verão mais à frente no vídeo. E para finalizar, 4. Se ele tivesse usado a Senbosakura nesse momento contra o Ichigo, provavelmente ele iria derrotá-lo, porque o protagonista de Bleach ainda não tinha despertado sua Bankai, estava ferido e também porque nesse momento o Byakuya era realmente mais forte que ele. Capítulo 2.2 Byakuya vs Renji. Na manhã da execução da Rukia, o Byakuya encontra o Renji, que havia escapado da prisão e tinha despertado o seu Bankai. E ao saber qual era a verdadeira intenção do seu tenente, o capitão da 6ª divisão de Bleach não o permite. E aí os dois batalham e claro, o Kuchiki Byakuya vence. E aqui nós podemos analisar algumas coisas bem interessantes. A primeira é que antes da luta o Byakuya estava conversando entre aspas com a foto da Rizana, que depois descobrimos que era a irmã da Rukia, que se casou com ele e que a Rukia é na verdade irmã adotiva do Byakuya. E aqui onde começa todo o questionamento do porquê ele tá permitindo que a execução aconteça. E 2, essa luta é praticamente um showcase do Byakuya pro Kubo mostrar, olha, é isso aqui que o Ichigo vai precisar enfrentar na luta final do arco. E galera, é um belo showcase, não por causa da beleza da Bankai, mas sim porque o Byakuya mostra muito do seu arsenal de combate. Ele usa a técnica de Hoho, que é o estilo de luta usando o Shunpo, como por exemplo a Senka que ele usou contra o Ichigo lá no início de Bleach, e tudo bem que o Renji bloqueia, mas isso mostra mais a evolução do Renji em si do que demérito ao líder do clã Kuchiki. Além disso, ele também usa o Kido, mais precisamente um Bakudo de nível 60, para imobilizar o seu tenente, e aqui onde vemos pela primeira vez a sua Bankai, a Senbonzakura Kageyoshi, e é realmente uma amostra das habilidades dele. Ele sequer usou técnicas da sua Bankai, o que é natural, afinal ele estava enfrentando um tenente, e isso só confirma a diferença de nível. Mas a coisa começa a ficar mais interessante mais pra frente. Capítulo 2.3 Byakuya vs Ichigo. Batalha final. Quando a execução da Rukia começa, o Byakuya está muito surpreso com a chegada e interferência do Ichigo, após o protagonista de Bleach derrotar facilmente 3 tenentes sem usar Zanpakuto. E aí, o Byakuya interfere e o ataca com a sua velocidade, o que é evidenciado mais uma vez que o seu estilo de luta, e põe estilo nisso, é baseado em velocidade. E aí, o cara mais swag de Bleach e o Morango se enfrentam, e o Byakuya perde. Mas será mesmo que ele era mais fraco do que o Ichigo nesse momento? Bom, vamos analisar. Em nível base, sem liberação de Zanpakuto ou até mesmo na Shikai, os dois são bem equilibrados. E claro, na Bankai se tem um equilíbrio também, pelo menos até certo ponto. E aí, onde chegamos na análise 2, onde de fato os dois se enfrentam na Bankai. E o Ichigo até mesmo pressiona o capitão da 6ª divisão de Bleach. Porém, se a gente observar bem, isso é enquanto o Byakuya não ativa o Senken Senbonzakura Kageyoshi, porque após ele ativar, gradualmente ele começa a ter vantagem na luta. E o Ichigo começa a não acompanhar mais ele também, o que até mesmo permite o Byakuya usar um Byakurai a queima-roupa e atravessar o ombro do seu inimigo. E acredito muito que se a luta se mantesse assim, o Byakuya eventualmente venceria. E olha que eu sou muito fã do Ichigo. Porém, o ponto de virada foi o branco tomar conta do corpo do protagonista, o que eventualmente fez o Byakuya perder por estar bastante ferido, mesmo usando o Shukei Hakutenki. Então sim, nesse ponto da história, o Byakuya era mais poderoso do que o Ichigo sem o branco. Capítulo 3 Arco do Ecomundo. Quando os capitães entram no Ecomundo, o Byakuya vai até onde a Rukia está, o que mostra claramente a preocupação dele com ela e o cuidado que tem com sua irmã. E isso se torna ainda mais evidente quando ele diz ao espada número 7 que ele vai executá-lo porque ele foi atrás do orgulho dele. E eu gosto muito desse desenvolvimento do personagem, mas foi aqui onde boa parte do fandom começou a dizer que o Byakuya ficou para trás, por não ter enfrentado alguns dos oponentes mais poderosos no arco,
onde ele enfrentou o Zomari, que é o espada número 7, e enfrentou o Yami, que é o espada número 10, mas que já estava sendo o espada número 0 quando ele e o Zaraki enfrentaram o gigante juntos. Mas será mesmo que ele ficou para trás? Vem e acompanha comigo. Primeiro, é importante frisar que no espaço de tempo entre o arco da Soul Society e do Ecomundo, o Byakuya treinou e ficou mais forte. Isso é revelado na novel do Asashiro Kenpachi, quando o Aizen e o Soya Asashiro estão conversando no Muken sobre o Zaraki, e o sétimo Kenpachi menciona que o Kutiki treinou. 2. O Byakuya derrota o Zomari sem muita dificuldade. E claro, teve algumas complicações por causa da habilidade do amor do espada número 7, que realmente era bem chata de lidar, por poder controlar membros ou até mesmo a própria Rukia, que foi atingida na cabeça pela técnica, mas o Byakuya logo controlou bem a situação usando o Kido e também usando o Ho-Ho. Porque mesmo que o Zomari criasse seus gemelos soneiros, o Byakuya ainda conseguiu burlar essa técnica com suas técnicas de Shunpo. Além disso, após ele liberar a Bankai, não teve nem graça. O Byakuya usa sua nova técnica Goukei Senbonzakura Kageyoshi, que destrói até mesmo o edifício que eles estavam lutando. E mesmo sobrevivendo, o Zomari sai todo ferrado e o Byakuya depois termina o serviço. 3. Ele também luta contra o Yami, aparentemente sem esforço algum, enquanto, entre aspas, luta contra o Zaraki, porque os dois começam a ficar de birra igual criança. Só que, claro, os dois juntos lutaram contra o espada. E aqui eu preciso falar como o Kubo já começou a mostrar a diferença entre os dois em pequenos detalhes. O Zaraki enfrentou o número 5 e o Byakuya é o número 7. Embora eu acredite que o capitão da 6ª divisão também vencesse o Notra. E o Byakuya, claro, chega para lutar contra o Yami curado pela Isane Kotetsu, enquanto o Zaraki ainda tá machucado e ainda assim os dois se enfrentam sem problemas o espada número 0. Se bem que a gente não ouviu a luta inteira, porque o Kubo fez questão de deixar ela em off. E 4. De forma geral, por mais que o Byakuya tenha começado a ficar para trás em relação ao Zaraki, ele ainda assim é um dos capitães mais poderosos do Gotei 13. Capítulo 4. Byakuya vs Tsukishima. O arco Fullbring não foi um desafio alto realmente para os Shinigamis, o que chama até mesmo de calmaria antes da tempestade, que é o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Mas aqui, o Byakuya tem uma luta bem interessante contra o Tsukishima, e ele até mesmo diz ao vilão no arco dos Fullbrings, junto com o Ginjo, que tem sorte de ser ele quem está lutando contra ele, já que o Ichigo é muito tolerante e ele não pode imaginar o Ichigo matando o Tsukishima. E quando o Fullbringer ataca o capitão, ele bloqueia o ataque dele com seu Shikai e afirma que despreza a maneira como o Tsukishima luta, roubando os laços de amizade e torturando o oponente. E isso ele vê como o auge da covardia. E aí, o Tsukishima até dificulta um pouco as coisas quando insere sua presença no passado em uma parte do solo, usando o Book of the End para criar uma armadilha, ou até mesmo quando insere sua presença no passado da Senbonzakura, quando bloqueou um ataque e se tornou consciente de todas as técnicas do Byakuya, o que permitiu ele ter uma certa vantagem estratégica contra o Shinigami. Porém, o Byakuya é estratégico e pega algumas das lâminas da Senbonzakura com a mão para lançá-las através do peito do Tsukishima, o que mostra uma capacidade do capitão que já vimos anteriormente, que é saber lidar com as adversidades em batalha, e ele até fica empolgado com isso, porque não curte muito batalhas com preparação. E assim, a habilidade do Tsukishima é realmente um problema, mesmo ele não sendo tão forte quanto o Shinigami de nível capitão, ele conseguiu trazer dificuldade para o Byakuya, porque atingiu sua Zanpakuto, e também sabemos que futuramente ele foi um dos responsáveis por consertar a Bankai verdadeira do Ichigo. E ainda assim, o Byakuya também não teve tanta dificuldade, ou foi levado ao extremo por ele. Capítulo 5. Arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E é aqui, esse ponto da história, que é crucial para entender o porquê Kutiki Byakuya ser tão subestimado atualmente. E é o principal responsável por isso, na verdade, na minha opinião. Porque na primeira invasão dos Quincy's, ele enfrenta o As-Nolit junto com o Renji, porém ele é um dos capitães de Bleach que tem a sua Bankai roubada, e a partir daí é ladeira abaixo. O Quincy da letra F usa seu poder de medo nele e finaliza com uma surra bem dada usando a Senbonzakura Kageyoshi contra o próprio Byakuya. Mas será que é tão simples assim quanto parece? Vem comigo. Capítulo 5.1. A queda de Kutiki Byakuya. Primeiro, quando o Byakuya chega para salvar o Renji, ele consegue ultrapassar o Blood Venom do As-Nolit com a sua Shikai. E também faz o buraco que tira o Mask de Masculine da jogada e em seguida libera a sua Bankai, que é roubada, como eu falei anteriormente, certo? Então pensa comigo, se ele tivesse a Bankai ali, você acha mesmo que ele não venceria o As-Nolit? Ele já estava conseguindo dar
dar dano com a sua Shikai, por mais que depois não tenha conseguido esmagar a cabeça do Quincy com a Senbonzakura. Se a luta seguisse normalmente, acredito que ele conseguiria burlar o Blunt com a Bankai. Mas claro, apesar de achar plausível ele vencer, acredito que nesse momento o que de fato ocorreria seria um empate, até porque o Ice ainda não teria usado o Switchcraft e ainda poderia liberar a sua Volstagg. E 2. O plano original do Kubo era matar Kutiki Byakuya nesse ponto da história. Porém, os fãs do personagem ficaram revoltados e chegaram até mesmo a ameaçar o autor de parar de ler a história por causa disso. E aí, o Kubo terminou cedendo e manteve o personagem vivo, o que se tornou um problema mais à frente, porque em alguns momentos o Byakuya me pareceu um pouco deslocado na história. Parecia que o Kubo realmente não sabia muito bem o que fazer com ele. Mas calma que a gente vai chegar lá. Capítulo 5.2 O verdadeiro poder do Byakuya. Após o fim da primeira invasão dos Quincy's, o Byakuya escapou por pouco da morte, apesar de ter sido deixado em estado de coma. E aí, foi levado para o Palácio Real pela Divisão Zero para se recuperar, porque se ele continuasse na Seireitei, provavelmente ele morreria. E o capitão da 6ª Divisão acaba passando pelo treinamento da Guarda Real junto com o Ichigo, o Renji e a Rukia. E assim como os outros 3, ele também ficou bem mais poderoso. E lá, ele é primeiramente curado pelo tratamento das fontes termais do Tenjiro Kirinji e leva mais tempo para se curar entre todos os que estavam lá. E quando perguntado se ele está tonto, o Byakuya afirma que ele é muito fraco para ser teimoso. E aí, ele então afirma que usará este tempo para estar no nível onde ele pode justificar o orgulho que ele já teve. E após completar o seu treinamento com a Guarda Real, o Byakuya retorna para a Suru Society e vemos o quão mais poderoso de fato ele ficou, porque acompanha comigo. Após ele reconhecer que realmente precisa ficar mais forte, o que é um ponto para desenvolvimento de personagem, porque ele passa a reconhecer suas fraquezas e trabalha nelas para assim poder ficar ainda mais forte. Além, claro, de já explorar os seus pontos fortes. 2. Ele é o único capitão que passou pelo treinamento da Divisão Zero e ele já era bastante poderoso antes dele. 3. Vemos que ele recupera sua Bankai por causa da pílula com essência Hollow que o Urahara dá aos capitães que perderam as suas Bankais. E a curiosidade aqui é que não vemos a sua Bankai Holificada, que é uma pena porque eu gostaria muito de ver. 4. Ele intervém na luta entre Asnority e Rukia, destruindo a cúpula do medo do Quincy que estava começando a afetar a Shinigami. E é nesse momento que vemos um pouco da sua evolução, porque ele usa a sua Shikai e o Stanrita pensa que é a Bankai, ou seja, a quantidade de pétalas aumentou tanto que agora é parecida com a sua antiga Bankai. 5. Isso foi possível porque, como ele mesmo explica, durante a sua perda da Bankai, ele procurou obter uma compreensão mais profunda e mais refinada com a sua Zanpakutou. Ou seja, não é dito claramente, mas assim como o Renji e o Ichigo, ele provavelmente atingiu a sua True Bankai, ou Bankai verdadeira se a gente trazer para o português. 6. O Byakuya finalmente diz a Rukia que ela é forte e reconhece o seu poder, o que é um ótimo desenvolvimento da relação dos dois, porque o irmão mais velho nunca tinha dito de fato isso para ela, e era importante para Rukia esse reconhecimento, o que não teria acontecido se ele tivesse morrido no início da guerra. E será que eu tô repensando minha opinião sobre se ele deveria ter morrido mesmo ou não? Bom, ainda não. Ainda acho que ele deveria ter morrido, mas é algo que me fez ficar pensando. Enfim, 7. O Byakuya tá bastante acima do nível de poder da maioria dos Quincy's, porque ele usa a Senbonzakura para impedir o Besby e o Nananá de perseguir o Ichigo que estava indo atrás do Rei Quincy, e depois se junta a Rukia, Renji, Izagi, Ikako e o Michika para lutar contra os Stanritas. E além disso, ele enfrenta Liu Totô, Meninas McAllen, Nananá, Tents e Robert Akutrone sozinho e derrota rapidamente os Stanritas da letra U, letra T e letra N. E vale lembrar que o Robert deu um trabalho ao Shunsui no início do arco e a Kenshi torrou o Zaraki com seus raios, embora ele já tivesse ferido por causa da sua luta contra o Grammy. E aqui tem até um momento engraçado quando o Izagi informa ao Byakuya que ele derrotou um dos Stanritas, mas aí percebe que o capitão já tinha derrotado 3. E após isso, o tenente da 9ª divisão ataca o Byakuya porque estava sendo controlado pelo Pep. Porém, o líder do clã Kutiki incapacita o Izagi e estava lutando sem muita dificuldade contra
contra o Starting Ritter da letra L, embora de novo ele tenha sua Zanpakuto controlada pelo inimigo. Contudo, o capitão da sexta divisão é atingido pelo poder do amor do Quincy, o que o leva a ativar a Quincy Volstender e até prender o Byakuya com as suas cordas de amor. Porém, nesse momento chegam o Kensei e o Rose zumbificados e já controlados pelo Mayuri para derrotar o Pep. E galera, aqui o Byakuya não derrotou de fato o Quincy, porém nem sequer havia liberado a sua Bankai e realmente parecia não estar se esforçando na luta, o que mostra a diferença de poder e é algo que me fez me pegar pensando e entendendo o porquê da galera estar subestimando ele, porque o Kubo de fato não deu uma luta para ele chamar de sua no arco, e quando parecia que iria, o inimigo era fraco demais para o personagem, e o Kubo, presumo eu, não é uma confirmação oficial, tá? Acho que ele mudou de ideia e fez a luta não continuar com a interrupção dos capitães zumbificados. O que nos leva ao momento final do Byakuya no arco, que é na luta contra o coração do Rei das Almas, o Gerald Valkyrie, porque o oponente é simplesmente ridículo de forte. O poder do milagre é tão absurdo que nem mesmo juntando Tenet, Vizard e os três principais da batalha, que é o Zaraki com a sua Bankai, o Toshiro com a Bankai verdadeira e o Byakuya com a Bankai verdadeira, não conseguiram vencer o inimigo. Mas claro, tudo se deve ao poder da letra M, que é absolutamente um dos mais roubados de Bleach. Porém, na forma base, o Gerald, que havia derrotado a Divisão Zero após receber mais poderes do Rausch Valen do Rei Quincy, é solado pelo poder da Symbol Sakura do Byakuya, que chega até mesmo a dar o golpe final, mas o Gerald comenta que seria preciso um milagre para derrotar todos ali. E de repente, um pé gigante aparece e é o Quincy que ficou ainda mais poderoso por causa dos efeitos do seu poder, onde quanto mais difícil é a situação, mais provável é de acontecer um milagre. E ele reverte isso em poder, além de se curar totalmente. E claro, a luta se segue e o Byakuya também tem seu momento de brilhar, com a sua técnica final da Symbol Sakura Kageyoshi, que é a Ikasendika, para perfurar a cabeça do Quincy. E assim, sobram só os ossos. Destrói a cabeça dele totalmente e o coração do Rei das Almas só não perdeu aqui com um combo entre o Byakuya e o Toshiro, que também acerta o golpe nesse momento, por causa da apelação do seu poder. Mas podemos perceber que o poder máximo da sua Zanpakuto foi capaz de derrotar momentaneamente um dos Quincy's mais poderosos de Bleach, e que com seu poder máximo tá entre os 10 mais poderosos da obra. Então sim, na minha opinião, o capitão da sexta divisão de Bleach, o Kuchiki Byakuya, é subestimado atualmente por boa parte do fandom, muito por causa do que já até comentei nesse vídeo, o fato de que era pra ele ter sido morto e o Kubo não soube muito bem o que fazer com ele na segunda parte da guerra. Ele não recebeu uma luta realmente para chamar de sua, foram lutas pontuais aqui e ali que realmente podem fazer as pessoas pensarem que ele não é mais tão poderoso, e assim eu entendo completamente, mas como eu falei, ele é o único capitão que treinou no Palácio Real, ele compreendeu tudo sobre a sua Zanpakuto, derrotou vários Starting Ritters facilmente e, como comentei agora há pouco, deu um dano absurdo em um dos seres mais poderosos de Bleach, que teria derrotado se não fosse o poder absurdo do milagre. E bom, dito isso, para fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos aos poderes e habilidades. Ho-Ho. O Ho-Ho é um estilo de luta dos Shinigamis que usa a velocidade, ou seja, o Shunpo. E o Byakuya é um mestre no seu uso. Ele é indiscutivelmente muito conhecido por sua habilidade em Shunpo. Como eu já falei, ele foi ensinado pela Yoruichi, a deusa relâmpago e melhor usuária de Ho-Ho de todos os tempos. Claro, por causa disso, o Byakuya também é um dos melhores usuários desse estilo de combate. Ele permaneceu capaz de usar o Shunpo depois de cortar os músculos e tendões na perna esquerda. E claro, como um mestre, ele consegue usar técnicas e as suas duas principais são as seguintes. A primeira é a Senka, que é uma técnica do Shunpo onde o Byakuya se move para trás do inimigo e ataca diretamente e sela o Saketsu e o Hakusui em 2 ataques rápidos, efetivamente assim cortando o fluxo de energia espiritual. E claro, vale salientar que esse ataque é o seu favorito de usar. E a segunda técnica é o Utsutsemi, que é uma técnica muito conhecida por ser da Omitsukido. Permite um movimento em grande velocidade que deixa uma imagem posterior para trás, que faz o inimigo pensar que acertou, mas na verdade não. E essa técnica foi ensinada ao Byakuya pela Shihoin Yoruichi. Byakuya também é um mestre no uso de Kido, tá? Ele realmente possui considerável conhecimento de feitiços Kido de alto nível e pode usar vários em sequência rapidamente, sem encantamento e quase sem esforço. Ele se mostrou capaz de usar o Bakudo 81, o Danku, o Bakudo 61, o Riku Jokoro, o Hadou número 1, o Chou, o Hadou número 4, o Byakurai e o Hadou número 33, o Sou Katsui. Além disso, ele também possui conhecimento em Hakuda, embora
ele use esse estilo de luta com menos frequência. E ele mostrou isso depois de descartar sua Zanpakuto durante a batalha contra o Pepe, onde usou o Hakuda para se defender dos rápidos ataques do Izagi Shuhei com a sua Senbozakura e Kazeshinin. Além disso, o Byakuya é um lutador altamente perceptivo. Ele quase imediatamente determina os padrões e fraquezas dos ataques dos oponentes. Ele realmente é um mestre estrategista, astuto e efetivamente usa Kidous para confundir seus oponentes em batalha. E a partir disso, ele pode discernir os motivos e habilidades dos seus oponentes, e assim efetivamente usar seu conhecimento para virar a batalha a seu favor. E como se não fosse bastante, ele também possui um imenso poder espiritual, o que faz dele um dos capitães mais poderosos de Bleach, principalmente na formação atual do Gotei 13. Sua pressão espiritual pode ser sentida a uma grande distância e tem a tendência de fazer as pessoas transpirarem com medo. O Ganjo até mesmo diz que o Byakuya é o líder mais forte de toda a história do clã Kuchiki, onde mesmo entre os nobres ele é considerado um prodígio. E claro, como eu já citei anteriormente nesse vídeo, após o seu treinamento no Palácio Real, o Byakuya facilmente derrotou 3 Stanrites, enquanto lutava contra os 5 deles ao mesmo tempo. E claro, algo que não poderia faltar aqui é a análise da sua Zanpakuto. Porque a sua Zanpakuto é a Senbozakura, que significa 1000 flores de cerejeira, e o seu comando de liberação é o Shire, ou espalhe-se. E a habilidade especial da sua Shikai é que a lâmina da Senbozakura se separa em 1000 pequenos fragmentos de lâminas que lembram pétalas de flores de cerejeira, que voam para longe do punho, deixando assim apenas o cabo da espada na mão do Byakuya. E ao balançar o punho da Senbozakura, o Byakuya pode controlar os fragmentos da lâmina, permitindo assim que ele ataque os inimigos à distância. E claro, as lâminas podem ser usadas para fins defensivos ou ofensivos. E para termos defensivos, eles podem proteger o Byakuya e também podem impedir que o Byakuya seja atingido pelo seu próprio poder, tanto na Shikai quanto na Bankai, porque a Senbozakura possui uma área sem ferimento, ou uma área segura, onde não corta nada dentro de 85 centímetros de distância do próprio Byakuya, a menos que ele próprio permita que as lâminas entrem em contato com essa área. E durante o treinamento do Byakuya com a Guarda Real, ele obteve uma compreensão maior da sua Zanpakuto e fez com que ele tivesse maior controle e agora produz tantas lâminas ou pétalas que parece até mesmo com a sua antiga Bankai, que por falar nela, ela se chama Senbozakura Kageyoshi, que significa exibição vibrante das 1000 flores de cerejeira, e é uma versão muito maior da sua Shikai, a Senbozakura, onde após soltar a sua espada no chão, agora 1000 espadas gigantes aparecem e se transformam em lâminas que te lembram flores de cerejeira completamente, e o Byakuya pode controlá-la com a mente, porém se ele controlar com as mãos, ela se torna 2 vezes mais veloz, e ninguém sabe o número exato de lâminas geradas, e ninguém pode desviar ou mesmo ver os movimentos dessas lâminas. A única coisa que se sabe é que o número de lâminas é grande o suficiente para que o Byakuya possa usá-la ao mesmo tempo para o ataque e defesa, algo que não era possível na sua Shikai. E claro, depois do seu treinamento no Palácio Real, a Senbozakura ficou ainda mais veloz e com a quantidade de pétalas ainda maior. E claro, a sua habilidade especial é que a Bankai possui várias formas, com padrões diferentes de ataques, o que faz o Byakuya ser um lutador muito versátil. E ao longo de Bleach, ele mostrou 4 técnicas. A primeira é o Goukei, onde ele aumenta imensamente o número de lâminas e cria uma formação esférica que gira em torno do inimigo como uma garganta que ataca por todos os lados, e assim não deixando pontos cegos e nenhuma possibilidade de escapar. O segundo é o Senkei, que é a verdadeira forma da Senbozakura, e isso une as pétalas espalhadas em espadas completas brilhantes que formam 4 fileiras, e essas fileiras flutuam em cima uma da outra e circulam em torno do Byakuya e do inimigo. E o Byakuya diz que essa forma abandona a defesa para focar totalmente no ataque, e embora seja ameaçador, todas as espadas não atacam por todos os lados. Em vez disso, o Byakuya escolhe uma espada de cada vez para lutar e assim aumentar seu poder de ataque. Porém, se necessário, o Byakuya pode controlar outras espadas para surpreender o inimigo, como por exemplo quando ele usou uma segunda espada para prender o pé do Ichigo no chão. E galera, é extremamente raro o Byakuya usar essa habilidade, e ele faz isso apenas quando jura matar o inimigo com as suas próprias mãos. O Ichigo, pra ter ideia, é o segundo a testemunhar a habilidade. Além disso, mesmo quando o Senkei não está ativado, o Byakuya pode formar espadas idênticas na sua forma base da Bankai para ser usada em combate, como por exemplo quando ele usou contra o Renji. Porém, essa técnica
técnica requer que o sangue do Byakuya que foi derramado em batalha seja usado como forma de catalisador para criar essas espadas. A terceira técnica é o Shukei Haku Teiken, onde condensa cada uma de suas lâminas em uma única e potente espada, aumentando assim drasticamente o seu poder de corte. E a energia espiritual e a pressão liberadas por essa forma são imensas. A lâmina parece branca brilhante e sua aura toma a forma que parece um anjo. E por último, mas não menos importante, Ika Sendika, onde o Byakuya usa todas as espadas do Senkei para atacar um único alvo ao mesmo tempo, o que torna o foco no ataque da Bankai ainda maior, porque de fato é o ataque final da Senbonzakura Kageyoshi. E bom galera, essa foi a minha análise sobre quem é Kotiki Byakuya e o seu verdadeiro poder, e também sobre como ele é subestimado por uma parte do fandom de Bleach. O que é que vocês acharam? Acham que ele é subestimado de fato, como eu acho? Acham que ele é superestimado? Ou acham que não, ele é estimado corretamente? Comenta aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. Se você gostou desse vídeo, considera dar um valeu demais nele, porque isso me ajuda demais a aumentar a receita do canal e continuar a trazer mais conteúdos como esse toda semana. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!